Pois é, estamos aqui. Queridos irmãos, estamos ajeitando a câmera de novo. Estamos ajeitando a nossa câmera e nós também. Deixa eu me ajeitar aqui e ali. Aqui para cá ou para cá? Acho que para cá. Vamos ver. Sim, acho que é aqui. Vamos ver um pouquinho para lá. Tá bom, né? Um pouco mais para baixo um pouquinho. Vamos ver assim, um pouco para cá. Um pouquinho só mais. Queridos irmãos, chegamos ao primeiro dia da semana novamente. Estamos aqui preparando para a chegada dos outros amados irmãos e também dessa comunhão que temos no Senhor e podendo então continuar como família, né? Como família de Deus, nessa continuidade promovida assim pelo Espírito do Senhor, Espírito de santidade, que conforme nós lemos na Escritura, é o Espírito escatológico, é o Espírito que conduz a escatologia de Cristo, é o Senhor da escatologia, é o Senhor desse momento, é o Senhor da Eclesia, aquele que conduz cada um de nós e todos nós que somos de Cristo a Cristo mesmo. Esse tempo escatológico que vamos vivendo e que teve início na chegada daquele que cumpre todas as coisas em seu poder, que é Cristo, nós vamos, pela sua palavra, sendo tratados, sendo cuidados e amadurecidos, como que num útero santíssimo, que é o Espírito Santo, que paira sobre a Eclesia, que envolve a Eclesia, que a coloca dentro dele, no batismo no Espírito Santo, que vive a cuidar, a gerar, a conduzir, até entregar a Eclesia, a noiva de Cristo, nas mãos do Senhor Jesus, que do céu a receberá das mãos do Espírito Santo. Nesse cuidado que o Espírito do Senhor vem tendo com a Eclesia, ele recebeu esse ministério da parte de Cristo e cumprirá integralmente e cabalmente esse ministério. Ele é de fato o vigário de Cristo, ele é de fato aquele que fica no lugar de Cristo, chamado por Jesus de outro Consolador, isto é, alguém do mesmo tipo que Cristo,
é aquele que foi chamado, foi enviado por Cristo, ele pediu ao Pai, ele enviou o Espírito Santo para que fique e ocupe o seu lugar como Senhor da Eclesia, como aquele que é o único que conduz a Eclesia nos seus atos, conforme a palavra do Senhor. Não há outro vigário de Cristo na terra, a não ser o Espírito Santo de Deus, que veio do céu, enviado pelo Pai, o Senhor. Essa palavra deixada de Cristo aos cristãos em João 14, João 15 e João 16 está acessível a todo mundo. Mas o problema é em relação ao entendimento que todos possam ter, é que se não houver a revelação dessa verdade, além da escrita, que é fácil de ler, mas se não houver a revelação dessa verdade, dessa realidade, de quem é a pessoa de Cristo, quem é a pessoa do Espírito, quem é então esse único vigário de Cristo na terra, se não houver a revelação da parte do eterno Deus ao coração da pessoa, esse escrito não vai significar nada para quem não tem uma relação com o Senhor. É algo escrito que não tem sentido. Por isso, a quantidade de vigários de Cristo sobre a terra é uma quantidade assim imensurável. Não tem como contar a quantidade de vigários que tem surgido. São desde os mais simples, substitutos de Cristo na terra, das mais diversas e bizarras formas, até mesmo o mais proeminente dos seres humanos que têm sido destacados desde a destruição ou a queda do Império Romano, com a travestização do Império Romano em igreja, quando de uma forma astuta o imperador de Roma e imperadores romanos, eles fazem essa mescla do Império Romano em queda com a igreja em ascensão. Ele mistura, assume para si a ideia e a teologia de vigário de Cristo na terra, e então a partir daí, assumindo esse lugar, tanto no que foi chamado de igreja, e que de fato é até hoje o Império Romano, o que era imperador passa a ser chamado pelo nome mais próximo do imperador no contexto cristão, das palavras usadas para o que estaria servindo a verdadeira eclesia, as palavras, de todas as palavras que nós vemos para o chamado por Deus para servir a eclesia, a palavra mais adequada, que pareceu bem ao imperador romano e que se adequava bem a ele naquilo que ele fazia, é a palavra bispo, por ter a sua conotação mais administrativa. Então, essa questão do nome bispo assume esse título, o imperador de Roma. É algo extremamente sintomático que o imperador de Roma passa a gerenciar a maioria de todas as reuniões das igrejas cristãs mais importantes daqueles tempos, desde o ano 300 em diante. A igreja, por sua vez,
e as igrejas cristãs, por sua vez, as verdadeiras igrejas, elas continuaram a sua história, mas a grande parte das igrejas foram sendo lentamente, homeopaticamente abraçadas pelo Império Romano, e agora com o nome de igreja, em que o próprio imperador passa a se chamar de bispo, e mais ou menos pelo ano 500, 500 e pouco, depois de um período que naturalmente o Império Romano ele já se habituou a lidar com o tempo, ele vai assumir a forma mais carinhosa de Papa. Então, o imperador, que agora é bispo, por seu próprio intermédio, e então passa também a acumular o nome de bispo de Roma. Então, toda essa explicação também é importante, porque a gente percebe essa questão da falta total, primeiro, de um entendimento simples do que significa Cristo, quem é o Espírito, quem é o Deus eterno, qual é a sua palavra, quem é de fato o vigário de Cristo, deixado pelo próprio Jesus pessoalmente em João 14, 15 e 16, em que ele afirma explicitamente ser o Espírito Santo de Deus, o outro Consolador, que veio no dia de Pentecostes, torna em organismo a eclesia dos chamados de Cristo, e caminha com a eclesia, orienta a eclesia, determina as ações dos apóstolos. O Espírito Santo determina as ações da eclesia. Nenhum apóstolo tem o poder de determinar qualquer coisa, muito menos qualquer um outro líder, pastor, ou qualquer um outro em qualquer época teria jamais essa intenção à luz da própria palavra de Deus, o que seria uma afronta e entraria já na categoria de anticristo. Então, a questão da continuidade dos vários vigários de Cristo, ela vem passando ao longo da história. E chega no século 20 e 21, principalmente agora no 21, metade do 20 para cá e 21, nós vamos chegando a situações alarmantes, quando entre até os povos chamados evangélicos, uma quantidade imensa de vigários de Cristo surgem e vão assumindo a cadeira de falsos profetas e de anticristos, em que a palavra de Deus simplesmente não tem relevância alguma para essas pessoas, a não ser como um pretexto para que continuem suprindo essas cadeiras no meio dos tempos e conduzindo pessoas cada vez mais a uma mescla entre os seus interesses particulares, religiosos, denominacionais, com a mescla das nomenclaturas bíblicas e cristãs. É evidente que a questão do Papa, nesse tempo, ela assume uma relevância muito grande, porque mesmo com a queda do Império Romano, houve uma continuidade do próprio Império como travestido de igreja, o que de fato nunca foi uma igreja isso, e nunca houve um vigário de Cristo, como falamos à luz de João 14, 15 e 16, senão o Espírito Santo de Deus. Mas esse homem atribui a si mesmo esse ser, como ele mesmo sendo vicário, e ao mesmo tempo ele mesmo recebendo poderes de divindade e sendo o próprio Deus quando fala na cátedra. Então, outra aberração em termos da Bíblia, mas não é aberração quando se trata da postura imperial do Império Romano, que sempre se acreditou ser um Kyrios, isso é, o Senhor, o Deus. Ele não ia mudar isso, nunca mudou. Ele simplesmente passou de Kyrios no grego para bispo e depois papa. Mesma coisa, na ideia
romana do Império Romano Antigo, e hoje como igreja. Evidente que quando o coração humano ouve e vê isso, ele cresce nisso, e ligado a esses atos e essas instituições, utilizando o nome de Deus, o nome de Cristo, o nome de igreja, e quando ele vai conferir com a história e com a Bíblia e vê que não há um incômodo muito grande, às vezes até uma negação de aceitar a verdade bíblica, a verdade tão pura e simples da palavra, quanto as narrativas históricas. E às vezes, mesmo assim, diante da Bíblia e diante da história, a pessoa, forçada pela sua própria indução, pelo império que lhe foi inculcado de crença a partir dos lugares sagrados de sua vida, que são o seu lar, ele vai se mantendo ali naquele tipo de ideia, naquele tipo de tradição, sacrificando evidentemente a verdade. E a verdade vai sangrar por tantas quantas forem as alternativas que as pessoas quiserem arrumar para ela. Então a gente deveria ter um cuidado muito grande antes de aceitar qualquer uma palavra. Paulo chegou ao ponto de dizer sobre isso, que ainda que ele mesmo, em Gálatas capítulo 1, ele afirma, ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, venha no meio de vocês e falem qualquer palavra que não seja a palavra de Deus, conforme esse evangelho noticiado por Deus, essa pessoa entra em anátema, isto é, está separado para o juízo de Deus, para um comparecimento ante o Eterno, por fazer tamanha devastação e tamanha afronta a Ele mesmo, o Senhor. Às vezes admira a falta de temor, mas também ela é alinhada com a não crença, a incredulidade, o desprezo para com a palavra. Tantas são as afrontas à palavra do Senhor no coração de muita gente que se levanta e se autoriza a si mesmo falar em nome de Deus, adulterando a palavra de maneiras bizarras e absurdas, né? E então essas coisas devem ser examinadas, devem ser pesadas e então pensadas por todas as pessoas. E nós, pela palavra de Deus, temos sido alcançados, né? A gente tem sido alcançado, e o Espírito Santo, então, como vicário de Cristo, ou aquele que está no lugar de Jesus, ele vai conduzir a igreja, ele vai orientar a gente na caminhada. É aquele único que tem a autoridade para conduzir o povo de Deus até ser entregue por suas mãos a Cristo. Isso está em Efésios, né? Efésios capítulo 1, a gente vai ler que nós fomos alcançados pela palavra. Ao ser alcançados pela palavra, a ação do Espírito Santo fez com que houvesse em nosso coração a fé em Cristo. Houve essa fé em Cristo, então nós nascemos de novo pelo ato de Cristo fazer isso. Ao nascer de novo, nos tornamos a eclesia do Senhor, isto é, a família do Senhor, os que são chamados pelo Senhor e conduzidos pelo Senhor. Uma vez sendo a eclesia do Senhor, vamos sendo conduzidos pelo Espírito, que é a garantia que o eterno Deus dá em nós, porque passamos a ter a marca do Espírito Santo em nossas vidas, e essa marca é a presença dele, é nós nele. Por estarmos nele, vivermos nele, por meio dele e para ele, fazendo aquilo que decorre da palavra dele, ainda que nós tenhamos toda a fragilidade e dificuldade em nós mesmos ainda, mas não mais o pecado que nos leva ao inferno, nos levaria ao inferno. Então a gente vai caminhando, e um dia chegará, o dia chegará quando Cristo vier. Ele vai voltar em poder e em glória do céu, e o céu se abrirá,
e ele virá com poder e glória. E nesse vir de Cristo, o Espírito Santo eleva, arrebata a igreja do Senhor, a eclesia, os que foram chamados, os que têm a marca do Senhor, serão elevados e entregues pelas mãos do Espírito Santo de Deus às mãos de Cristo. Ele vai então oficializar o casamento, será a entrega da noiva ao noivo. Então, caminhamos, nós vamos caminhando como eclesia do Senhor. Essa eclesia família, palavra, que forma o nosso modo de viver, em que Paulo afirma ser essa eclesia, a eclesia de todos os lugares, conforme 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 1, a gente vê a eclesia de todos os lugares. Então, capítulo 1, versículo 2, ele afirma sobre a eclesia de Deus. Temos procurado nos permitir perceber essa palavra, né? 1 Coríntios 1, 2. Então, a eclesia de Deus, ela não é de batista, de presbiteriano, de metodista, de evangélico, de católico, de papa, de padre, de guru, de qualquer tipo de pessoa. Ela é a eclesia de Deus, exclusivamente Deus, porque ela existe por causa de Cristo. O texto nos diz que ela é de Deus por causa de Cristo, que santificou as pessoas. Hoje a gente vê a aberração imensa quando se busca canonizar certos tipos de pessoas. São práticas totalmente fora da Bíblia, fora da palavra de Deus. Não existe nas Escrituras nenhuma autorização para acontecer algo assim, mas é também prática comum nos povos que não conheciam a Deus, em que haviam essas crenças em que pessoas que haviam partido têm algum poder de influência sobre quem fica por aqui. E, no entanto, toda essa mediação de divindades antigas dentro desse imperialismo católico romano passou a ser chamado de santos, usando uma nomenclatura bíblica para algo não bíblico. E então as pessoas acabam sendo mais confundidas ainda, né? E aí, pessoas, para serem santos, eles têm que passar por um processo de canonização. Primeiro vai ser beato, depois vai ser santo. Então tem todo um processo de aferição de milagres e coisas assim. E então todas essas aberrações, essas crenças quiméricas. Mas de fato, para ser santo de acordo com a Bíblia, precisa que Cristo alcance aquela pessoa. A palavra santo significa aqueles que foram chamados por Cristo, tocados por Ele, separados por Ele para ser a eclesia de Cristo. Aquele que foi separado por Cristo, chamado por Cristo, esse é santo, de acordo com Deus, não de acordo com uma igreja, com uma religião, com algum tipo de doutrina assim. É por Deus, o eterno Deus, que chama pessoas e separa pessoas para Ele. Então, os separados são chamados biblicamente de santos. Todos os que foram chamados por Cristo são santos. A igreja inteira é santa. Toda a igreja de Cristo é santa. Diz aqui, a igreja de Deus, ela é santa em Cristo. Isto, ela foi chamada por Cristo e convocada para ser santa. Então, ela foi chamada para ser separada para Deus. Toda a igreja, não é um que vai ter que ser santo, e ainda, o pior ainda, que ele vai ficar lá depois da morte em favor de pessoas intercedendo ou fazendo bem. Essas coisas são piegas, de crendices piegas, e que de fato não tem competência efetiva nenhuma, a não ser numa aliança com Satanás e com demônios, que também a palavra de Deus afirma nós seres humanos devemos ter imenso cuidado
Porque quando há uma tentativa de comunicação entre os vivos e os que já partiram, isso é totalmente e enfaticamente dada uma negação e uma advertência e uma proibição até dentro da Escritura de que não pode acontecer. Jesus, em uma das parábolas, ele afirma que havia um homem rico e um outro homem que era muito mal de vida, a condição dele era muito terrível, Lázaro. Os dois partiram, os dois morreram e eles foram para os seus devidos lugares. Um homem foi para Deus e o outro foi para o inferno. E essa é uma história que Jesus tenta ilustrar a condição daqueles que estão no inferno, daqueles que estão lá. Oi, irmãos. Oi, Daphne. Não dando. Então, nós estamos em 1 Coríntios, no capítulo 1, e procurando entender esse cuidado, que Deus tem conosco em conduzir-nos a Ele mesmo. Por isso que 1 Coríntios 1, no versículo 2, fala que a eclesia é de Deus, a igreja é de Deus. 1 Coríntios 1, 2. E estamos dando uma ideia histórica aqui também de que uma vez a eclesia sendo de Deus, ela veio a existir por causa de Deus também. Então, diz aqui que eles, a eclesia, elas só são eclesia porque foram santificadas. As pessoas foram santificadas em Cristo. E dentro da história, pelas várias vamos dizer assim, modificações ou desvios que aconteceram, principalmente o Império Romano, que era império e depois no ano 300 começa a decair e ele passa num jogo, um jogo muito astuto, muito, vamos dizer assim, muito, talvez até necessário para continuar. Ele percebe que o Império está em decadência, como realmente o Império Romano ele tem a sua queda, mas nesse meio tempo ele tomou uma atitude, o imperador, e outros imperadores também no ano 300 para frente, de travestir o Império Romano naquilo que estava em ascensão. Olá. Olá, queridos. Entrem. Que bênção, irmãos. E é claro que a história registra isso aí, esse movimento histórico. A gente tem um registro dentro da história dessa queda do Império Romano, da ascensão da eclesia, do movimento do Espírito Santo dentro da ação na humanidade. Ele vai trabalhando e vai alcançando pessoas, e a partir daí o imperador toma uma atitude de travestir o Império Romano de nome de igreja. Ele passa a chamar o Império Romano de igreja. Ele pega o nome, entre todos os nomes que são usados na Bíblia para definir alguém que Deus chama para cuidar da igreja dele, que a gente tem o nome de pastor, a gente tem o nome de bispo, a gente tem o nome de presbítero e a gente tem o nome de ancião para aquele que Deus chama para a obra. Esses são nomes usados para a mesma pessoa em diversas situações. Então é comum você ver Timóteo às vezes ser chamado de presbítero,
Paulo também, e ancião, mas no sentido daquela competência, não por título, não é título isso. Eram umas competências para ele fazer aquilo, né? Então ele está fazendo um ato anciânico, ele está fazendo um ato presbiterando, né? Ele está bispando, né? Ele está pastoreando. Isso é fácil entender, pastoreando, bispando, presbiterando, né? E anciando, coisas assim. Mas cada um desses nomes significa alguma função que ele está fazendo, aquele homem que Deus separou para cuidar daquele corpo de Cristo que é formado por Deus, né? Então, esses nomes, o nome mais adequado que o imperador achou para pôr nele mesmo, porque ele está mudando agora, ele tem que mudar, ele não pode continuar sendo chamado de imperador dentro de uma igreja, que ele passou o império a ser chamado de igreja. Por que tem hoje a Igreja Católica Romana? Por quê? Por que tem? A maioria das pessoas não sabem e nem ligam, né? Nem ligam, não estão importando nada. Então, mas por quê? Porque no ano 300 para frente, o Império Romano começa a cair e o imperador começa a chamar o império de igreja. E qual será o nome que ele vai usar para ele que ele mais gostou? Dentro daquele novo nome que ele passa a dar para o império. Pastorear não tinha nada a ver com o imperador. Ancião, nada a ver com o imperador. Presbiterar não tem nada a ver com o imperador também, ficar dando conselhos, né? Agora, bispo, bispar, tem a ver com cuidados administrativos. É o nome que tem mais a ver com a administração das coisas. Qual nome acha que ele pegou? Bispo, né? E realmente, ele pôs o nome nele de bispo de Roma, o imperador, ele pôs o nome. E é impressionante que quando você olha a história e olha a Bíblia, somente Deus pode chamar alguém para cuidar da igreja de Deus. Só Deus pode chamar, só Cristo pode chamar. Eu fui chamado por Cristo, eu não queria nunca, imaginava que eu fosse um dia pastor, mas Cristo me chamou, Ele me tirou daquilo que eu fazia e me separou para ser um pastor dele, em nome de Cristo, para cuidar das coisas do Senhor. Ele me chamou. Mas ao longo da história a gente vai vendo que cada dia mais, como eu vi outro dia no jornal, acho que comentei com os irmãos, uma pessoa que estava abrindo uma igreja e pedindo um sócio para ser o dono lá da igreja, né? Então, sabe, coisas insanas. Mas o imperador de Roma, ele disse, eu vou pôr o nome de bispo. E ele pôs o nome de bispo de Roma. Ele é o imperador. As crenças de Roma nunca mudaram, né? As crenças em termos dele como imperador. Antes, o imperador era chamado de Kyrios. Kyrios, ele chamava ele de Kyrios, isto é, Senhor absoluto do mundo. Senhor absoluto da vida, da morte, de tudo. Aí, o Império Romano cai, ele começa a ser chamado de bispo, né? Até mesmo os cristãos sofreram por conta de nome Kyrios, porque Jesus disse, ele é o Senhor, ele é o Kyrios, né? Jesus é o Kyrios, porque ele de fato morreu e ressuscitou. Ele de fato chega para o mar e fala assim, mar, fica quieto, o mar fica quieto, né? Ele fala para o morto, levanta, e o morto levanta. Esse é Kyrios mesmo. O imperador não consegue fazer nada disso, né? Mas ele pode pôr o nome. E ele pôs, né? Então, chamou-se de bispo. Na ideia do imperador, aquele nome caía bem para ele. Passou mais uns 200 anos depois do ano 300, lá por 550, aquilo já está acostumado a rodar dentro da história, aí ele começa a ser chamado pelo nome de Papa. O próprio imperador passa pelo ano 550 a se denominar Papa, que é um nome mais carinhoso, mais afetuoso, mais agradável. Então, a partir daí surge a nomenclatura Papa, né? E vai passando ao longo da história como se fosse alguém que tivesse ficado no lugar de Cristo. Então, são aberrações
alguém tivesse ficado no lugar como um tipo de vigário, né? Mas a igreja, de fato, é de Deus, como vemos em 1 Coríntios 1, 2. A igreja mesmo é de Deus. A palavra de Deus, ela está aqui, está muito fácil, né? Qualquer pessoa pode pegar uma Bíblia e ver isso. Mas, uma vez Jesus disse, se a gente não tivesse sido tocado pelo Espírito, se a pessoa não tivesse sido alcançada por Deus, para que aquela verdade, aquela graça do entendimento daquilo aconteça no coração dele, não vai significar nada a Bíblia. Nada. Não vai significar nada para essa pessoa. Então, se Cristo, se Papa, se Santo, se Apóstolo, se Profeta, se esse Papa que está aí agora, se o pastor tal, ou outro, ou tanto faz, tudo isso é opcional, né? Então, não tem diferença alguma para quem Deus não revelou a verdade. Não tem diferença alguma, né? De fato, em João 14, João 15 e João 16, Jesus disse que ele ia deixar outro no lugar dele. Os irmãos se lembram, né? Esse outro Consolador não é um ser humano, né? É o Espírito Santo, isso é evidente. Então a eclesia de Deus, ele está falando isso para os cristãos. Ele fala isso, olha, fiquem tranquilos, não deixe o coração de vocês ficar atemorizados, porque eu vou deixar alguém no meu lugar, eu mesmo vou chegar no céu e vou falar assim, Pai, pode mandar o Espírito para ficar lá, para conduzir a mim mesmo, até chegar o dia do casamento. Pode mandar, vocês podem ficar aqui, que ele vai vir. Aí eles disseram, tá bom. E foi assim, João 14, 15 e 16. E o Espírito Santo veio. Em Atos 2 registra esse momento histórico do Espírito Santo vir e continuar a conduzir a eclesia. Ele cuida do tempo do fim. O Espírito Santo é escatológico. Ele vai cuidar do último dia, de conduzir a gente como num útero dentro dele, levando para que a gente seja entregue na mão do Senhor, na mão de Cristo. Aqueles que são de Cristo vão ser entregues, como diz Efésios, de uma maneira imaculada, sem mancha nem ruga, nas mãos de Cristo. Nós vamos ser entregues assim naquele dia, pelo Espírito Santo do Senhor. Quem vai fazer isso é o Espírito. Não é nenhum homem na terra, não é nenhum Papa, nem existe esse tipo de pessoa. Isso não tem fundamento nenhum. E em 1 Coríntios 1, 2, ele diz que todos são santos. Todos da eclesia são santos. 1 Coríntios 1, 2, ele diz assim, a eclesia de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então, todos da eclesia que aqui se refere são santos, né? Nós vemos uma aberração muito grande quando se tem processos de canonização de gente, né? Vocês já ouviram esses dias, ou esses tempinhos, né? Pessoas na Igreja Católica, por exemplo, sendo candidatos a ser santo, né? Então aí é um processo que leva alguns anos, e a pessoa tem que ser comprovado milagres, aí ele vai ser beato. Depois tem que ser comprovado outro milagre, aí ele vai ser santo, vai canonizado. Isto é, ele está morto lá, está lá morto, e ele passa a ter a autoridade de ficar ajudando você aqui na terra de algum jeito, né? Passando algumas bênçãos e sendo algum tipo de mediador, né? Esse tipo de atitude é comum em todo o Império Romano, em qualquer povo pagão, em divindades que eles acreditavam ter interferência na vida das pessoas. E eles passaram essa teologia para dentro da ideia da igreja, né? E realmente muita gente hoje acredita piamente mesmo que pode haver determinadas pessoas que são assim, com esse poder, né? Claro que são aberrações. Oi, irmã. Oi, tudo bem? São atos absurdos,
né? Então, em 1 Coríntios 1:2, nós vemos que a eclesia de Deus, ele usa o termo aqui, aos que em toda parte, né? Em toda parte. Então, a eclesia é de Deus, o povo é do Senhor, esse povo todo do Senhor é santo, né? Oi, irmão. Boa noite. Esses que foram chamados, então, eclesia de Deus, né, são santos, todos eles. Santo significa aquele que é separado para continuar vivendo aqui, de acordo com a palavra de Deus, para sermos o contraponto da iniquidade, irmãos, para sermos o contraponto desse mundo maligno, para sermos o contraponto da bestialidade do mundo, do conflito, da morte. Então há um propósito dos santos de Deus estarem aqui vivos, né? E não depois daqui em algum lugar fazendo alguma coisa que não é possível acontecer nada. Jesus uma vez disse que, numa parábola, que um homem morreu, 2 homens morreram. Um foi para o inferno, o outro foi para o céu. Aquele que estava no inferno, desesperado, clamava que pelo menos uma gota de água pudesse ser na língua dele. E não é possível. Jesus disse, não dá. Então aquele homem lá no inferno dizia assim, olha, mas lá eu tenho parentes, lá na terra, e fala para alguém aí do céu, pelo menos, ir lá, falar para eles não virem para esse lugar que eu estou. Jesus disse, não dá, não é possível, né? Não é possível. Até Jesus disse assim, eles têm a palavra de Deus. Se eles não ouvirem a palavra de Deus, eles não vão ouvir mais nada. De fato, as pessoas têm ouvido tudo, né? Têm dado ouvidos para tudo, menos para a palavra de Deus. E realmente eles não ouvem a palavra de Deus. E continuam acreditando em coisas estranhíssimas. Nesse processo, irmãos, dentro da caminhada da história, né, que a gente vai indo, uma das advertências da palavra de Deus, de Cristo, nessa caminhada, como eclesia, que nós somos chamados e estamos em toda parte, né? Tem um texto também em Apocalipse, no capítulo 13, em que o Senhor procura orientar a sua eclesia, o seu povo, os seus, né, para que nessa caminhada a gente possa saber como lidar com as situações mais estranhas, das crenças mais bizarras, né? E, enfim, até um dos grandes males da humanidade não é não crer em nada, é exatamente crer em tudo, né? Esse que é um dos maiores problemas hoje, é que as pessoas simplesmente acreditam em tudo, né? Eles acreditam, e aqueles que mais se julgam de mentalidade aberta, ainda se julgam ser aqueles que creem de fato em tudo, né? Uma coisa assim meio estranha. Olá, irmãos. Entrem, amados. E o amor de Cristo, amados, cuidado com que Cristo chama a gente a recebê-lo, as suas palavras. Uma vez Jesus disse assim, eu quero que vocês se acheguem a mim, ao lugar secreto. Outro dia eu escrevi algo assim, pensando sobre isso, aquele cuidado, né, de Cristo nos tentar ajudar a gente
a desvincular de qualquer uma outra coisa, né? Qualquer outra ideia que possa atrapalhar a gente de estar sendo tratado, né? Cuidado pelo Senhor. Então, o lugar secreto, o lugar onde não fica mais nada, né? O lugar em que Ele quer nós e Ele, né? Somente nós e o Senhor. Então, é algo assim que deve haver em nós uma constante vigília, né? Vigília em nossa vida, para que a gente se achegue a esses momentos com o Senhor. Então Ele está cuidando da gente na jornada, dentro do tempo. E nós precisamos estar nos envolvendo de uma maneira profunda com Cristo. Porque senão, uma série de eventos podem tirar a gente de uma lisura, né? de uma forma sadia, digna de conduzir a gente mesmo dentro da história, né? Então aqui em Apocalipse 13, a gente tem uma palavra de Cristo, lá no versículo 11 em diante. Na verdade, tem do 1 até o 18, todo o capítulo 13 de Apocalipse, né? Ele fala de duas bestas. A palavra besta da Bíblia, irmãos, o livro de Apocalipse, ele deve ser entendido como Deus revelando algo para nós, né? Deus, do ponto de vista dele, Ele está falando que todo aquele tipo de elemento que age contra Deus é extremamente monstruoso. É uma besta, né? É um animal, é um negócio monstruoso. Então, Deus está dando a sua visão da coisa toda, né? Só que, quando se trata do homem olhar para o mesmo quadro, quando o homem olha para o mesmo quadro, o olhar humano, quando olhar, não vai ver isso. Não vai ver uma besta. Não vai ver um monstro, né? Então, essas duas bestas são atos diabólicos que estão... O diabo é a grande besta. O diabo é aquele elemento que causa esse dano terrível sobre a terra. E ele vai agir em todas as dispensações, em todas as épocas, em todas as eras, em todos os séculos, em todos os anos, em todos os dias, até o dia em que ele for lançado na ausência total, no inferno, na solidão absoluta, na ausência de tudo. A condenação ao inferno é o isolamento absoluto de tudo, né? Outro dia nós pensamos juntos aqui no ausentar da vida, né, em que o diabo é um desses elementos que entram nesse processo aí. E aqui, irmãos, no capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 11, diz que havia uma besta que surgia na terra, e ele tinha 2 chifres. O que a gente pode imaginar uma besta de 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro? Quem é o cordeiro na Bíblia? É Cristo, certo? É Cristo. Então, o diabo, ele vai estar agindo sobre a terra de uma maneira muito parecida com Cristo, né? Ele vai ter uma atitude de gentileza, uma atitude de interesse, de querer cuidar, uma atitude de querer estar perto, de querer ajudar, benevolente. Isso é ter 2 chifres, né? Não é para imaginar uma besta com 2 chifres, né? É para imaginar um elemento maligno ao extremo,
mas que vai se apresentar de uma maneira muito gentil, muito delicada, expondo a si mesmo de uma maneira muito agradável aos sentidos humanos. Os sentidos humanos vão identificar aquele elemento de uma maneira muito positiva. Então, ele se expressava como dragão, isto é, tem competência para lidar com a humanidade de tal modo que vai conduzir multidões. Vai conduzir multidões. A palavra dragão aqui é no sentido de autoridade. Ele vai receber uma autoridade das pessoas, vai ter autoridade, as pessoas vão dar autoridade àquela pessoa para conduzir eles mesmos, e as pessoas vão ser conduzidas. Né? E exercia a mesma autoridade da primeira besta, isto é, vai ser uma contínua ação do diabo. Ele vai agir numa época, vai agir numa outra época. Em uma época ele vai agir de um jeito, na outra ele vai agir de outro jeito, mas vai ser sempre o diabo agindo sobre a terra. Ele vai agir em diversas etapas, em diversas eras, em diversas situações, mas é ele que vai agir assim. E as pessoas vão continuar adorando esse sistema diabólico. Por isso ele fala que ele vai obrigar a terra e os seus habitantes a adorarem a primeira besta. Isto é, toda essa estrutura maligna vai ser continuamente respeitada pelos habitantes da terra. Pode ser em diversas... Ninguém vai formar um império romano hoje aqui, mas os impérios vão continuar existindo e as pessoas vão honrar esse tipo de domínio sobre os outros, qualquer tipo que seja. As pessoas vão ser conduzidas a currais, a domínios, a impérios que vão dominar sobre as pessoas e tirar delas a condição de gente. Farão sinais e maravilhas, as ações do diabo sobre a terra. Ele sabe que o ser humano ele tem um aferidor infalível em termos humanos. É que se os sentidos dele puderem aferir algo, ele vai crer. Se a pessoa vê algo acontecendo, ele vai crer. Se a pessoa ouvir, se a pessoa tocar, se a pessoa sentir em si mesmo, em que o aferidor é os seus sentidos, ele vai crer. Normalmente é assim. O ser humano, é por isso que Provérbios diz: cuidado com o teu coração, ele é enganoso. Jamais confie no homem. Jamais confie no homem no sentido assim de ti mesmo. Tem gente que pensa assim: então quem será que eu devo desconfiar? Devo desconfiar de ti. Nunca confie em ti. Você tem que confiar em Deus, somente na palavra de Deus. Porque se você transferir esse tipo de aferidor para você, você vai ser enganado. Facilmente vai ser enganado. Não podemos. Essa ação do diabo é avisada por Cristo aqui, e é o que ele vai fazer em todas as eras. Ele vai seduzir as pessoas e dando o que falar, dando o que ver, dando o que sentir, e as pessoas vão ser conduzidas assim. Então, cuidado. Também fala aqui que essas pessoas, no versículo 16, eles pode ser quem for, pode ser pequenos, pode ser grandes, ricos, pobres, livres, escravos, todas as pessoas, em todas as situações, pode ser quem for. Outro dia a gente estava vendo um programa aí de uma mulher que dizia assim: Deus me deu dons maravilhosos. Então ela sai pelos lugares, olha as pessoas assim: morreu alguém da sua família? Morreu. Aí fala assim: você gostava muito dessa pessoa, não gostava? Gostava. E vai falando, e daí começa a falar tudo da vida do que aquela pessoa fez, tudo. E as pessoas mais incrédulas que estavam perto dela naquelas reuniões, no final estavam chorando, porque tinham ouvido falar tudo o que o parente, o avô, o tio, a avó, a mãe, seja lá quem for, fez.
e falou dela, falou tudo da vida dela. Irmãos, se nós que somos seres humanos, podemos colocar uma escuta, podemos colocar uma câmera, podemos colocar qualquer coisa para espionar hoje está muito fácil isso. Não acontece nada numa cidade sem que não tenha uma câmera mostrando. É tão hediondo esse negócio que todo mundo vê o assassinato ao vivo, né? Vê os atropelamentos ao vivo, tudo ali, né? Então nós podemos chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu monitorei você o dia inteiro, então eu sei que você foi em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. E a pessoa fala, puxa, que maravilha, essa pessoa sabe tudo onde eu fui. É claro, você viu onde aquela pessoa foi. O diabo é assim, ele tem demônios que ficam fazendo essa coleta de dados de quem ele tem alvo de alcançar e vai expor para aquela pessoa exatamente tudo. Porque se aquela pessoa já é uma pessoa que não tem aferidor além dele, vai cair mesmo, né? E esse é a marca da besta, essa é a marca da besta, é a marca na mão direita e na testa. E tem o número 666. Irmãos, o meio evangélico é quase tão idólatra quanto o meio não evangélico. O meio evangélico é quase tão feiticeiro quanto os feiticeiros. O meio evangélico é quase tão maligno quanto as hostes malignas. Porque eu já vi gente falar aqui que vai ser alguma marca na testa. Que vai ter que ter um número 666 em algum lugar. Irmãos? Então, as pessoas, o nosso meio evangélico, ele ficou tão baixo e tão sem conhecimento da palavra, que chegamos a pontos assim bizarros de orientações das mais estapafúrdias que tem, né? Mas o 666 é um tipo de ação, porque o diabo, irmãos, é assim, é claro, ele tem poder, ele tem uma força muito grande, né? Ele tem uma força muito grande. Ele era, irmãos, o diabo era o querubim da guarda de Deus. Já pensou o que é isso, irmãos? Você já pensou que é alguém ter visto Deus face a face e ter sido separado por Deus para ser o querubim da sua guarda e o cuidador da sua glória e o cuidador da sua beleza, da sua santidade? Já pensou que alguém fazer esse serviço? Sabe lá por quanto tempo o Lúcifer fez isso? Alguém que viu o caminho, a verdade e a vida face a face. O glorioso Deus face a face, alguém que tinha a ascensão sobre todos os espíritos, todos os anjos. Abaixo de Deus quem mandava era ele. Já pensou que ser é esse, irmãos? Uma vez numa luta pelo corpo de Moisés, o arcanjo Miguel guardava o corpo de Moisés e o diabo queria pegar o corpo para ele. Isso está registrado lá nas Escrituras. E quando o diabo chegou, ele não permitiu. O arcanjo disse, aqui tu não toca, mas eu não vou te repreender. Quem vai te repreender é o Senhor. Porque eu não entendo bem essa parte. Mas eu só sei que o arcanjo Miguel não falou nada assim, assintosamente contra ele. Mas ele sabia que ele seria julgado pelo Senhor. E a autoridade do arcanjo Miguel estava enquanto ele ficasse debaixo da autoridade de Deus. Porque esse arcanjo Lúcifer, ele teve uma ascensão extrema, abaixo de Deus era ele. Então ele tem umas certas competências, né, irmãos? E ele tinha tanta competência que em Apocalipse diz que ele conseguiu seduzir 1/3 dos outros anjos abaixo dele. 1/3. E ele levou aquela rebelião adiante. E aqueles elementos todos se tornaram inimigos de Deus. A beleza dele, de alguma forma, está sendo, vamos dizer assim, demonizada. A beleza do Lúcifer, ela foi demonizada. É como alguém que ele está, por exemplo, é como alguém que tem uma saúde, que tem uma vida boa, tranquila. De repente ele começa a ouvir amigos entre aspas, que são
pessoas que vão conduzindo ele para pensar pornografia, para pensar imoralidade, para pensar desgraça, para pensar corrupção, para pensar em roubar, para pensar em matar, para levar aquela pessoa para um caminho da desgraça, vai levando para ele a bebida, vai levando a droga. Daqui a pouco você vai vendo aquela pessoa, ao longo dos anos, pode ter certeza que a aparência daquela pessoa vai mudando. Vai mudando, irmãos. Vai mudando. Ele vai usando droga, não é possível, irmãos. Aquela pessoa, depois de usar muita droga, ele vai se acabar. O Lúcifer, dizia um amigo meu assim, ele começou lá em cima, como querubim da guarda. Daqui a pouco, ele era como se fosse um governador aí de um país. Daqui a pouco, ele era como se fosse um cara que olhava os outros pela janela. Daqui a pouco, ele era um sapo. E daqui a pouco ele era uma serpente que rasteja no pó. Ele foi descendo, igual o filho pródigo foi descendo, que achou que era um porco. Se fosse um porco era melhor. Irmãos, aqui a demonização de Lúcifer foi acontecendo, né? E vai acontecendo também com qualquer pessoa que se afasta do caminho do Senhor. Então, essa marca que está aqui, irmãos, não é número na testa, não é número na mão direita, não é código de barra, não é nada disso. Essa marca daqui, para a gente entender bem, o Salmo 115 diz assim, que as pessoas que constroem os seus ídolos, eles se tornarão iguais aos seus ídolos, não é assim? Você não vê a turma do funk aí, irmãos? Todo mundo que vai pro funk fica igual o cara lá do funk, que está lá em cima pulando, feito uma lagartixa. Né, irmãos? Então, os caras que vivem aí atrás desse, qualquer coisa que a pessoa vai atrás, ele vai se parecer com aquilo ali. Ele vai se parecer. Aquilo que ele vai fazer dele, o ídolo dele, daqui a pouco ele está parecido. Então, tornem-se. É tão o ser humano, ele devia ter tanto cuidado com o que ele acredita, com o que ele crê, com o que ele vive, porque daqui a pouco ele está parecido com aquilo. A demonização acontece, a degeneração vai acontecer, né? Então, Salmo 115 diz que tornem-se semelhantes a eles, os seus ídolos, aqueles que os fazem. Não é assim que está lá? Quer dizer, você vai se tornar a marca do diabo é porque você vai aceitar o que ele tem a dizer para ti normalmente. Você não vai ter como, você não vai querer nem conferir, você vai aceitar. Então, essa é uma forma dos tempos em que as pessoas vão tomando a forma, estão se demonizando. Né, irmãos? E 666 é 3, não é 3? É 3. Isto é, o diabo ele tem uma intenção imensa de imitar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente poderia dizer aqui que ele tenta formar um tipo de trindade, de triunidade diabólica. É uma revelação aqui. Eu não sei bem como é que ele vai fazer isso, mas algo assim o diabo quer imitar. Ele quer fazer. Só que, claro, todo atabalhoado, todo demonizado, esse tipo de trindade diabólica que há de surgir, que está surgindo, que anda por aí nessas épocas, né? Irmãos, então essas orientações aqui devem estar ligadas também com Ezequiel 28. Né? Ezequiel 28. Ezequiel 28 tem algumas advertências que todo mundo ao ler, todos os estudiosos da Escritura percebem que está sendo falado aqui sobre o diabo. Além de estar sendo falado sobre Tiro, o rei de Tiro, a sua altivez, mas o rei de Tiro está sendo comparado, a altivez do rei de Tiro está sendo comparada à altivez do diabo, porque ele teve a altivez antes de sua queda, né?
Ezequiel 28, olha só no versículo 2. Assim declara o Senhor, na arrogância do teu coração, está vendo? É importante anotar esses pontos, que são pontos de demonização nos últimos dias, nesses nossos tempos que a gente vai vivendo. Então, a palavra do Senhor está mostrando a nós que o que tornou Lúcifer em diabo foi a arrogância do seu coração. Então, nós estamos sendo avisados pelo Senhor para que jamais a gente permita qualquer esse tipo de sentimento em nós, né? Evidente. Ou que a gente saiba que nós vamos estar lutando, enfrentando esses tipos de situação em que pessoas vão ser arrogantes mesmo, dominadas no nosso tempo, até o dia de Cristo, de uma arrogância terrível. Pessoas vão estar sendo arrogantes assim. O que mais que vai acontecer? As pessoas, no caso o próprio Lúcifer, ele afirmou ser Deus. Ele disse, eu sou Deus. Não é de estranhar que o imperador romano, ele dizia que ele era Deus. Kyrios, ele dizia ser Deus. O imperador, ele queria ser adorado, irmãos, como Deus. Adorado como Deus. O Papa passa também a acumular esse tipo de ideia. Quando ele vai falar, daqui uns dias ele vai falar lá no Rio de Janeiro, quando ele vai falar, ele é tido como Deus falando. É uma coisa assim, totalmente diabólica, né? Isso é uma demonização. Só que quando ele se apresenta perante as populações, ele vai se apresentar com as características que Apocalipse fala, de gentileza, de bondade, de alegria, de paz, de solução para o mundo. Todas essas anseios do coração ele vai colocar como que aquele que é o portador disso tudo, que não é. Não tem como ser. Quem é o portador disso tudo só tem um, é Cristo. Não tem mais ninguém. Mas ele vai trazer esse tipo de mensagem. E as pessoas vão ficando encantadas, porque vão ver aquilo ali. Então, há uma ideia de divindade, de Deus. Eu sou Deus, sou Deus. A arrogância leva a uma elevação do ego tamanho. Que quando Lúcifer estava lá guardando a glória de Deus, aconteceu no coração do Lúcifer querer ser Deus. Vai falar aqui em Ezequiel 28. Né? Então, ele diz, ora, mas você é apenas um ser humano, você é apenas alguém criado, não és divino, ainda que se considere tão sábio quanto Deus. Porventura és mais sábio que Daniel? Não haverá mistério ou segredo que tu não possas desvendar? Então, foi por intermédio da tua elevada sabedoria e de teu entendimento pleno que granjeastes riquezas e acumulaste ouro e prata entre teus tesouros? Sim, por causa das habilidades. Por tua habilidade comercial conseguiste aumentar tuas posses e por causa das tuas riquezas o teu próprio coração foi tomado de insana soberba. A inteligência desse elemento, irmãos, está descrito aqui. A inteligência. Irmãos, quem consegue desvendar todas as ideias que estão diante de nós maquinando? Quem consegue? Difícil. Difícil. Quanta gente é contratada para ver as tendências do mercado, as tendências de uma empresa, as tendências daquela pessoa. O que será que ele vai fazer? Quem será que consegue desvendar tudo? Mas o Satanás, mesmo na sua demonização, ele tem atribuições de conseguir analisar situações de tal maneira, ele analisa situações de tal maneira que ele prevê com muito mais condição de acerto do que nós. Do que nós, não do que Deus. O diabo tem muito mais condição de acertar um prognóstico do que nós. Ele está demonizado,
Mas ele está andando sobre a terra há muito mais tempo que nós. Muito mais tempo que nossos estudos. Nossos estudos vão sendo, irmãos, os estudos humanos, eles vão sendo truncados. Pode ver a história. A nossa história é reticente. A gente não tem uma sequência de quase nada. De quase nada. Tudo que a gente tem são fragmentos. Agora o diabo não tem fragmento de nada, irmãos. Está diante dele a história do ser humano desde o início até hoje. Toda. Ele sabe articular, ele sabe observar, ele estuda os atos humanos. Então, alguém que não tenha Deus, ai dessa pessoa perto desse ser diabólico. Ai dessa pessoa, né, irmãos? Essa pessoa, ele tem um elevado conhecimento, entendimento, aumenta rapidamente tudo aquilo que ele tem. Ele aumenta rapidamente. Tem uma habilidade imensa. No entanto, ele teve uma insana soberba. Isso é a condenação dele. Ele tem a ideia de tal maneira, ele se acha mais que Deus. E isso é totalmente uma contradição dele mesmo. Um absurdo. Né? Então, portanto, declara Yahvé, o Senhor Deus, assim: por que imaginas que és astuto, tão sábio quanto Deus? Aí vai acontecendo uma série de juízos aqui. E vai indo. Capítulo 28, até chegar aqui no versículo 12. Ergue um lamento sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição. Olha só, essa é a declaração de Deus sobre Lúcifer. Tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em sua beleza. Estiveste no Éden. É claro que o rei de Tiro não teve no Éden. Isso aqui é coisa para Lúcifer mesmo. Você esteve nos lugares em que eu criei perfeito. Você andou lá. Você viu como eu fiz. É claro que o Lúcifer não podia nada contra o Senhor. Ele não podia nada contra Deus. Quando a ideia de Lúcifer, agora diabo, agora demonizado, demonizando-se, cada dia que passa ele fica mais demônio ainda. Naquele momento ali, querendo ser Deus, ele já agora demônio, ele olha e Deus cria o ser humano. Já pensou o ódio que ele fica, irmão? Ainda mais quando Deus diz assim: vamos fazer alguém a nossa imagem e nossa semelhança. Aí que ele ficou, endoidou. Aí que ele endoidou de vez. Falou: agora eu vou pegar esse ser humano, só vou arrumar a ocasião. É claro que ele ficou pensando: esse Deus não vai dar descanso, não vai dar sossego, vai ficar o tempo todo ali em cima do ser humano, não vai soltar nunca. Mas aí quando ele viu Deus dizendo assim: olha, vocês são livres, ele falou: é agora que eu vou lá. Vocês são livres, só que tem uma coisa, tem o mal, tem o bem. O mal é o seguinte: se vocês errarem, vocês vão morrer. E agora, tá comigo, né, irmãos? Aí o Satanás realmente foi lá, o diabo foi lá. Ele trabalha impressionante como a habilidade de uma coisa maligna, ela é passada para nós como se fosse boa. Ela é passada, só que se tão somente, eu fico pensando assim: puxa, como que não foram lembrar do que Deus tinha dito a ele, que eles não deveriam fazer determinadas coisas? Por que não lembraram? É que há uma habilidade daquilo que é maligno em transformar aquilo que é mal em bem. Porque o diabo quis que todo o mal que existisse fosse o bem dele. O mal para ele é o bem. Então ele consegue fazer parecer bem aquilo que é mal. Mas nós só vamos saber que é mal se a gente tiver o nosso ser o tempo todo lidando com a palavra de Deus, o tempo todo. Que a palavra de Deus esteja sendo para nós a limpeza do nosso dia a dia, do nosso momento.
Então, Jesus está tentando colocar, o Senhor coloca para nós, diante de nós, esse momento até a vinda dele, como um momento de um enfrentamento bastante grave, né, bastante pesado, bastante intenso, em que todo o mal vai parecer a humanidade bem. Amados? Então, Deus está dizendo assim, você tinha todo o ornamento, toda a beleza. E aqui acontece a queda dele, aqui no versículo 15. Tudo era perfeito em ti, até que se observou malignidade em ti. Quer dizer, algo dentro dele trabalhou dentro dele mesmo, foi trabalhando dentro dele, para que aquilo que não era passasse a ser importante para ele, aquilo que não era. Então, a vigília do nosso coração é alertada aqui, para que a gente sempre apenas queira aquilo que é da parte do Senhor, aquela condução que Deus tem para nós, o caminho, a verdade e a vida que é Cristo e a sua palavra. Então, no 16 diz assim, por causa das tuas muitas habilidades, o teu coração se encheu de arrogância. Quer dizer, irmãos, assim, Deus vai dando condições a nós, né, de lidar com a existência, com a vida. Às vezes até Ele não dá muitas condições. Às vezes Deus dá condições, mas às vezes Ele não dá muitas. É quase um cuidado muito grande. É igual como um pai que, se pudesse, tem gente que diz, se pudesse eu daria tudo. Não, Deus, Ele pode e Ele não dá tudo. Não é assim. Nós estamos enfrentando uma época, um momento, um tempo que está degenerado. Ele está no maligno, o mundo jaz no maligno. Nós não podemos querer tudo. Nós não podemos querer abraçar tudo, ter todas as coisas. Isso não é correto. Isso não é certo. Não é assim. Uma vez Paulo disse assim, ó Deus, não me deixe na miserabilidade, mas também eu não quero tanto que eu venha me ensoberbecer. Eu não preciso. Né? Haja em nós uma sabedoria para lidar, não para querer ficar na miserabilidade aí, voto de pobreza. Isso é um absurdo. Isso é totalmente ridículo, insano. Né? Jogar o homem na miserabilidade, isso não é assim. Deus nos deu dons e talentos, mas quando formos tendo coisas, que nós possamos saber, como Jesus disse para aquele homem que tinha muita coisa, e ele tinha tanta coisa que era tudo dele. Ele nunca pensou em outras pessoas. Nada, nunca ele pensou em ninguém. E hoje nós corremos o risco de nós acharmos que sempre temos pouco, que nunca temos nada, e o que temos mal dá para a gente. Isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Deus tem nos dado muita coisa, muitas coisas, e tudo que Ele tem nos dado é suficiente para nós e para mais pessoas. Precisa ser assim. Se não for assim, nós vamos estar entrando num perigo, numa zona perigosa. Né? Sempre o coração da gente precisa estar aberto para que Deus trabalhe em nosso coração e para que o amor ao próximo aconteça a nível de expansão daquilo que a gente tem tido, a nível de ensino, a nível de ajudar, a nível de apoiar. Uma vez veio uma pessoa aqui na frente de casa e ele disse assim, o senhor tem um dinheiro aí para me dar? Eu falei assim, até tenho, né? Mas eu vou te dar mais do que dinheiro. Ah, é? O que o senhor vai me dar? Eu falei, eu vou te dar uma ideia. Ele ficou meio assim, dá uma ideia? Né? Aí eu falei assim, espera um pouquinho, vou te falar, entra aqui. Aí nós ficamos aqui. É assim, ó, nesse bairro não tem ninguém que vai na casa das pessoas para lavar carro. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no supermercado, vou comprar um balde, vou comprar um sabão de carro, vou comprar uma esponja, vou comprar tudo
que você precisa para lavar carro. Eu vou vir aqui de volta com todo esse kit, eu vou te dar ele, e você vai lavar o meu carro e eu vou te pagar. E tem mais, você vai começar a fazer uma propaganda, eu vou te fazer os cartões, e você vai fazer propaganda no bairro, e daqui a 1 ano você vai ver, você vai estar chegando na casa da pessoa, você vai ser o personal washer, né? Você vai chegar na casa da pessoa e você vai poder lavar os carros sem tirar o carro da garagem da pessoa. Ele vai ficar contente com o teu trabalho, você vai ter uma carteira de clientes, você vai ganhar muito dinheiro. E você vai poder ajudar muita gente. Espera aí que eu já volto. Fui lá, ainda na Florência. Na hora que eu voltei, ele tinha sumido, irmãos. Ele tinha sumido e nunca mais apareceu aqui. E até hoje não tem nenhum personal washer aqui no bairro. É uma ideia, irmão. Eu falei assim, você vai poder chegar nas casas e o pessoal vai te conhecer. Daqui a pouco você põe um boné, daqui a pouco você põe uma roupa, aqueles negócios brancos. Aí você chega e vem, lava o carro cedinho, uma luva. As pessoas vão gostar. Você vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar. É uma luta, né, irmãos? Então, as coisas assim, a gente tem condições, Deus dá condições a todos nós de ajudarmos as pessoas, porque Ele dá dons a vocês, a nós todos. Ele dá condições da gente chegar perto do nosso filho e ficar com eles. Porque a palavra de Deus diz que Ele, o Senhor, há de converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos antes do dia do Senhor. Aqueles que são do Senhor vão ver isso, irmãos. Vão ver as famílias. A gente pode ser usado. Irmãos, hoje eu estava aqui, daqui a pouco liga uma pessoa lá de Nova York, a Rada. Ela falou assim, pastor, que coisa linda que está acontecendo na nossa família, pastor. Cristo está chegando na nossa casa, porque o meu irmão que estava desaparecido, parecia a voz daquele filho pródigo que tinha ido embora. Olha assim, o meu irmão que estava desaparecido voltou, e cheio de amor, e cheio de uma palavra, e nós estamos aceitando esse Jesus. E eu quero conhecer você, quero conhecer esse povo. Manda uma Bíblia, que Bíblia que eu compro? E nós ficamos aqui conversando e oramos. Né, irmãos? Então, Deus está fazendo algo através de nós. Irmãos, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Às vezes nós vamos ser perseguidos. Às vezes nós vamos ser atacados, vamos ser desacreditados, vai ser uma coisa louca. As pessoas vão achar que somos uns malucos. Mas a gente vai indo, irmãos, é a eclesia do Senhor. Os santos de Deus são esses aqui, ó. Esses são os santos do Senhor. Nós aqui, como diz Paulo em Coríntios 1. E é maravilhoso demais a gente estar vivendo, é maravilhoso em Cristo. Está vivendo cada dia, mesmo quando não acontece nada. Quando a gente está ali em casa, assim, Senhor, não acontece nada do jeito do mundo vê, mas do jeito de Deus vê, você está ali e você está numa posição, irmãos. Você está numa posição, o farol está lá. O farol não sabe se está acontecendo ou o que não está acontecendo, ele está lá brilhando. Uma hora ou outra passa um desesperado lá no mar e dá graças a Deus por causa daquela luz que está ali. Né, irmãos? Então, não tenha dúvida, Deus está usando nossa vida, ainda que todos esses demônios estejam soltos por aí, com todas essas artimanhas malignas aqui, mas a gente vai indo em Cristo, porque o Senhor nos orientou. Ele nos fala dessa graça, para que a gente caminhe com Ele, e a gente seja bênção, né, amados? Cada dia assim que passa. Bom, irmãos, depois a gente vai continuar pensando mais, né? Vamos continuar orando assim, por todos nós, né, por todas essas coisas que o Senhor vai nos conduzindo a viver e fazer, sabendo que esse inimigo está aí, mas que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, diz a palavra. E só assim a gente vai poder vencê-lo. E olha, você vai identificar cada vez mais tantos absurdos, e que o Senhor nos dê sabedoria, né, para a gente lidar com isso aí, né, amados? E ficar firmes. Então vamos orar, né, irmãos? Ó Pai, nós estamos juntos aqui. Muito obrigado, Pai, pela mesa que está cheia dos irmãos, pelo carinho com que Tu nos tratas, Senhor, pela palavra com que Tu nos falas e nos ajudas a entender a caminhada, a verdadeira situação das coisas, as condições, e nós
e a caminhada e a guarda que Tu tens sobre nós, e também a condição que Tu vais nos fazendo filhos maduros, preparados em Ti, cuidadosos do bem, que é o bem do Senhor. Ajuda-nos a aprender cada dia mais e mais de Ti, Senhor. Obrigado por esse tempo que antecede aquele glorioso dia, Pai, quando num momento, num piscar de olhos, o céu irá se abrir. E nesse momento, Pai, os que estão aqui irão subir. Não tem força nem poder algum, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade que irá impedir o Teu povo de subir, porque é o Teu Espírito Santo que irá nos levar e nos apresentar a Ti. Ó Deus, esse dia é somente o Senhor que pode fazer isso. E nós Te louvamos, porque nós celebramos o Senhor todo o tempo. E como família aqui juntos, reunidos, nós estamos aqui numa forma profética. É assim que subiremos juntos e nos veremos uns aos outros chegando diante de Ti, Senhor. Ó Pai, Te louvamos e Te agradecemos, Deus, pelo tão infinito amor que há no Teu coração. E nós Te pedimos a Tua bênção para os irmãos que estão aqui, nossos filhos, nossos queridos em casa, aqueles com quem trabalhamos, aqueles com quem falamos aqui ou em qualquer lugar, Pai, porque a Tua palavra vai alcançando em dimensões que a gente não tem como planejar, é muito além do que pensamos ou imaginamos. Abençoa aqueles irmãos que estão tão longe geograficamente, mas ligados no sangue do Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado por essa hora e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos celebrar. A irmã Nancy vai pegar o pão e a irmã Margarida vai tocar um hino e juntos a gente vai estar cantando ao Senhor. Amados, vamos juntos louvar o Senhor querido. 177? Tá, então vamos cantar, irmãos, o hino 177 e vamos falar com o Senhor. Existe um nome sem igual que inspira meu louvor, um som mavioso divinal, é o nome do Salvador, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Amém, amém. Obrigado. Obrigado, irmãos. Irmãos, Jesus então, ele disse para os seus, quando estava por aqui, ele falou assim: olha pessoal, como ele falou aquela hora assim para os seus discípulos, não se preocupem, eu tenho que ir em Jerusalém, morrer e já volto já. Aí o pessoal não entendeu muito bem aquilo ali, né? E quando ele voltou ficaram todos assustados. Mas de novo Jesus disse isso, e ele diz assim: olha, eu vou lá para casa, eu vou terminar, exatamente eu vou lá para terminar a casa que eu preciso preparar para vocês. E eu vou voltar logo que eu tiver acabado o último retoque, assim, não tiver colocado a última gota de tinta, né? Usar esse termo assim. Aí eu acabei, aí eu volto. Eu não vai passar, irmãos, um segundo mais. Depois que ele acabar de preparar o lugar, ele está assim, com aquela santíssima ansiedade de falar assim: que hora será que eu acabo? Aí acaba e ele volta. Aí nós vamos juntos fazer aquela festa, ele disse. Nós vamos tomar o vinho novo do céu. O vinho novo do céu é Jesus, é Ele, né? Isso está descrito em Mateus 26, quando eles comiam e Jesus pegou o pão e deu graças. Obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelo amparo e por essa distância momentânea, que há algo que tua eclesia foi deixada
a ser aqui na terra e fazer também. Obrigado, Senhor, pelo que por Ti, por causa do Teu sacrifício, do Teu sangue, da Tua vida, Senhor, o Senhor lavou a nossa vida, Pai. O Senhor resgatou a nossa vida. O Senhor nos tornou não mais felizes, mas o Senhor nos tornou capacitados a viver aqui do jeito que o Senhor quer até o dia do Senhor. E às vezes também pode ter felicidade, pode ter tristeza, pode ter o que for, mas nós somos capacitados por Ti a viver até o dia do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Então, Ele deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E como Jesus ensinou, vamos fazer. Amém, amados. Amém. Então a irmã Nancy vai pegar o suco e nós vamos cantar a segunda estrofe. Jesus, o Salvador, meu amor, sofreu cruciante dor, e minha vida libertou na força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, dirige o meu viver, conforto e força sempre dá, com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. É mesmo, amados, é mesmo. Amém. Seja assim sempre. E foi assim que Jesus também com eles pegou o cálice e mais uma vez Ele deu graças. Ó Deus amado, que precioso momento em que Tu entraste na nossa existência, na nossa terra, que um dia havia sofrido imensa dor do pecado, da desgraça, mas Tu entraste aqui, Senhor, com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu poder, e ali naquela cruz derramaste o Teu sangue, a Tua vida, trazendo a vida do Senhor para todo aquele que crê em Ti. Abertos estão os Teus braços, Senhor, para todas as pessoas, que haja tempo, Senhor, e que as pessoas se dobrem diante de Ti e se entreguem ao Senhor, Pai. Ó Deus, usa-nos nesse caminho, leva o Teu povo, porque nós Te agradecemos, porque é por causa do Senhor que estamos aqui e estaremos aí junto contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, entregou aos discípulos e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue da nova aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados, e vos afirmo que de agora em diante eu não tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. Como Jesus nos ensinou e prometeu, vamos fazer. Ó Deus querido, nós realizamos aqui juntos a simples refeição, porque é tão simples estar no Senhor. Ó Deus, celebramos que o Teu sangue corre em nosso ser, está em nossa vida, nos lavou para sempre. Ó Deus, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. Então, amados,
Semana que vem, então, nós vamos ter a nossa coinonia na casa da irmã Nice. Né? E a irmã... O frio estava bravo, né? Hein? Ontem estava muito estranho. Aquela chuva. Aquela chuva. Aí a gente pensou, vamos passar para a semana que vem. Né? Assim, Deus vai abençoar e vamos estar orando uns pelos outros. Orando essa semana aí para que cada um de nós, em cada lugar, né, a gente sejam bênçãos nossas vidas. E hoje tem um chá, qualquer oferta pode ser entregue ali. E vamos cantar a última estrofe, irmãos, desse hino aqui, antes da gente ir ali. Hino 177. E isso é... No céu um dia cantarei salvos a canção e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Amém, amados. Deus abençoe os irmãos todos. Deus abençoe também os irmãos do Rio, lá de Campinas e dos outros lugares distantes ou onde estiverem, como santos do Senhor. Vamos agora tomar um chá. Deus abençoe todos os amados. Deixa eu me desligar aqui. Amados, a gente ama muito vocês. Deixa eu só passar aqui um tchau de todo mundo, né? Que a gente sempre tem procurado dar um tchau. Vamos dar um tchau para a turma, né, irmãos? Deus abençoe. O pessoal pergunta sempre, deixa a gente ver os irmãos, né? Deixa eu me desligar aqui, amados. Opa. Ok, Deus abençoe, queridos.